Hoje eu estou conversando com o promotor eleitoral do Ministério Público Estadual, doutor Breno Simonazzi. Doutor Breno, nós sabemos que em toda eleição sempre aparecem os candidatos engraçadinhos, os candidatos que querem dar o jeitinho brasileiro e que acabam infringindo as leis eleitorais. Então, de que forma a população pode contribuir com o trabalho de fiscalização das campanhas que acontecerão este ano? Helder, esse jeitinho brasileiro é uma cultura que todos nós precisamos mudar. Isso não é bom em a visão mundial. Esse jeitinho brasileiro não é o que a gente recomenda. E todo cidadão de bem, homem e mulher desse Estado, vai poder colaborar e seu papel vai ser fundamental. Eu costumo dizer que o dom da onipresença só quem tem é Deus, e os promotores não têm a condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o cidadão tem. O cidadão vai poder ter acesso a alguma fraude, alguma corrupção, alguma compra de voto, e ele vai ter um papel fundamental na lisura desse processo eleitoral, levando ao conhecimento das autoridades fotos, DVDs, gravações, testemunhas de qualquer ilícito do processo eleitoral, e esse cidadão vai fazer a diferença. Ele levando o conhecimento dos promotores, os promotores encaminharão ao procurador regional eleitoral. E ao identificar uma irregularidade, como é que o cidadão pode entrar em contato com os órgãos fiscalizadores? E a preservação da identidade da pessoa também, que denunciou, fica garantida? Isso é muito importante, né? Com certeza. Aqui em Palmas, por exemplo, tem um telefone da Procuradoria da República, que é o 329-7200. Ela pode ligar e pode ir diretamente também à Procuradoria da República. No interior, e você terá, em todas as comarcas, em todas as cidades, tem o Ministério Público Eleitoral, que é responsável pelas suas cidades. Então, ele pode dirigir ao promotor e também ao juiz eleitoral, que, como eu disse anteriormente, no processo eleitoral tem poder de ofício. Ele, sabendo da irregularidade, ele pode agir de ofício. Agora, quanto à questão do denuncismo e anonimato, a gente tem que ter muita cautela também. Mesmo que a pessoa não queira aparecer, ela pode e deve levar a informação. Se essa informação conter dados, fonte, pessoas envolvidas, locais, os promotores podem pedir auxílio às polícias, a Polícia Federal e as suas ramificações, estadual e militar, para que nós confiramos e vamos buscar essa fonte, se essa fonte procede ou não. O cidadão tem toda a garantia do seu anonimato, mas é importante que ele dê fontes precisas. Então ele procura diretamente o Ministério Público, ele vai pessoalmente? Pode ir pessoalmente ao Ministério Público Eleitoral. E quais são as principais datas do calendário eleitoral a partir de agora? São várias, mas as mais relevantes, eu diria que a partir de amanhã está liberada a propaganda eleitoral, a partir de 8 horas da manhã até as 22 horas, carro de som. Questão de comício também já está liberada a partir de amanhã, o comício será até as 24 horas. No dia 5, hoje, é o dia do registro de candidatura final, feita pela coligação e pelo partido. Mas caso eles não façam, ainda segundo a resolução 23089 do TSE, o prazo final no dia 10, agora de julho, para que o candidato aprovado na coligação o faça. Os prazos também relevantes, eu diria que a cada dia 6 de cada mês, até o dia da eleição propriamente dita, será o prazo final para apresentar a prestação de contas por parte do partido. No dia 17 de agosto, inicia-se a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, e nessa data também será a data final para que o TSE julgue as questões de impugnação de registro, para o TSE em grau de recurso. Porque em grau de TRE, o prazo final será dia 5 de agosto. 5 de agosto é o prazo final, segundo essa mesma resolução, para que seja julgado e apresentada a lista dos que foram aprovados ou impugnados na sua candidatura no momento do registro. Doutor Simonazzi, nessa questão dos carros de som, por exemplo, que quase sempre agridem, né, os ouvidos das pessoas, existe algum nível de decibéis estipulado pela Justiça? Tem não só o decibéis, mas a questão de distância também. Existe um limite de 200 metros para locais como hospitais, bibliotecas, escolas, teatros, que são proibidas essa divulgação do carro de som. E essa questão do som também, existe um quantitativo
para esse volume. Até porque eu costumo dizer que o candidato que se usa dessa propaganda abusiva, no meu modo de ver, que extrapola o bom senso, ele pode estar perdendo o voto, vamos dizer assim. Com certeza. Então, isso quer dizer que se o carro de som ficar passando pela sua rua todos os dias, diversas vezes, com som muito alto, também é motivo de denúncia para o Ministério Público? Sim, né? É uma possibilidade de se denunciar e a gente vai apurar, a investigar a quantidade, o volume, a altura, a distância. Você veja bem, essa distância mínima de 200 metros é o razoável para não se agredir uma pessoa que está no hospital, com problema de saúde, e vem um carro de som numa altura estrondosa, pode sim afetar. Bom, o Ministério Público Estadual está confiante na realização de uma campanha limpa, justa e com respeito à população? O Ministério Público está vigilante e agirá com rigor, porque o objetivo nosso é o voto consciente, transparente e a liberdade e a igualdade na legitimidade dessas eleições. Esse vai ser o papel do Ministério Público, na certeza de que a Justiça Eleitoral sancionará devidamente aqueles candidatos que não respeitarem o procedimento eleitoral. O processo é feito com o objetivo de dar igualdade de parte aos candidatos e, acima de tudo, para que aquele candidato com a melhor proposta, aquele candidato que realmente convenceu o eleitor a votar nele, seja o eleito. Não assim seremos coniventes com a compra do voto, com a corrupção. O Ministério Público vai ter esse comprometimento com a sociedade. E a sociedade vai ter liberdade de escolher quem é o candidato que ela deseja. Doutor Breno Simonassi, muito obrigado por ter vindo ao 30 Minutos. Cada vez mais sucesso lá no Ministério Público Estadual. Eu que agradeço às pessoas que nos assistiram agora nesse programa. E o Ministério Público tem a dizer que temos o compromisso. Vou deixar aqui hoje a carta de intenções, Helder, do Ministério Público. Os promotores reuniram no dia 24 de junho. E, em suma, o Ministério Público está para, em defesa da sociedade, ter o direito de votar consciente, livre, transparente, com regras claras e estáveis para ambas as partes. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, doutor Breno Simonassi. Olha, eu falei aqui na entrevista com o doutor Breno a respeito dessa questão de decibéis de carros de som, mas a questão não fica só nos carros de som e também não tem nada a ver com a justiça eleitoral, com o período eleitoral. No final de semana passado, houve um festival de inverno em Taquarussu, de quinta para sexta-feira, foi abusiva essa questão de som alto até quase 3 horas da manhã. É preciso entender que ali na Praça Joaquim Maracaípe e ali pertinho da praça moram pessoas idosas, pessoas com 60, 70 ou até mais de 80 anos. E os organizadores desse tipo de evento não respeitam em nada essas pessoas. E o outro lado a gente pede aqui também ao poder público que proíba realizações de festas, de eventos, principalmente eventos desse tipo, na Praça Joaquim Maracaípe. Que se determine uma outra área ali no Taquarussu, tem muita área um pouco afastada, essa área um pouco afastada das residências, para não perturbar o sono de pessoas que precisam realmente dormir. Tem muita gente ali que está doente e precisa, não precisa ficar suportando esse tipo de abuso. Fique com Deus, eu sempre estou com ele. Uma boa tarde, até o nosso próximo 30 Minutos.